Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 22, versículo 54, quando Jesus estava sendo preso. Então, prendendo-o, levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, puseste os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluias. A palavra nos fala que Pedro negou a Jesus 3 vezes, negou que conhecesse Jesus. Mas quem era Pedro? Pedro não era uma pessoa que não conhecesse Jesus, que não sabia quem Jesus era. Pedro era pescador, estava pescando lá com seu pai, seus irmãos, e Jesus passou por lá e chamou ele para ser pescador de homens. E no mesmo instante ele largou o barco aonde ele estava e seguiu Jesus. E levou Jesus para sua casa e viu Jesus curar a sua sogra. Depois viu também Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de quase mais de 5.000 pessoas. Pedro viu Jesus andar sobre as águas e sob a ordem dele, ele próprio andou sobre as águas. Pedro viu Jesus fazer milagres e maravilhas, curar, libertar. Pedro estava ali andando com Jesus. Mas ele chegou a negar que conhecesse Jesus. Muitas vezes a gente critica Pedro, né? Fala assim: se eu tivesse no lugar dele, eu não faria isso, eu nunca negaria Jesus. Mas nós somos fracos, nós somos carne, nós estamos sujeitos à tentação. Pedro também se achava melhor que os outros. Ele falou para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonaria. Tem gente que se acha muito forte só porque tem tantos anos de crente e se acha melhor que os outros. Nós todos somos pecadores, nós todos estamos sujeitos a cair na tentação. Cair na tentação não é problema, errar não é problema, Deus perdoa. Só que tem que ter um arrependimento. Aqui Pedro chorou amargamente quando ele se lembrou de que ele foi avisado por Jesus. Jesus tinha avisado ele que ele ia negar o nome de Jesus 3 vezes. E é bom falar que esse canto do galo não é uma ave, um galo que estava perdido por lá e cantou. É que naquele tempo as 24 horas do dia eram divididas em
turnos de 4 horas, e ao fim de cada turno o soldado tocava a trombeta, e cada vigília dessas tinha um nome. E essa vigília de meia-noite até 3 horas da madrugada era chamada Vigília do Canto do Galo. Então, quando acabou a vigília, quando chegou 3 horas, o soldado tocou a trombeta. Então, por isso que fala que o galo cantou. E Pedro, se ele não tivesse se arrependido, ele não teria salvação. Mas ele chorou, ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele. Nós temos que reconhecer quando a gente erra e pedir perdão. E Pedro, ele não era convertido, ele era convencido. Tem muita gente assim dentro da igreja. Vai na igreja, mas não se converteu ainda, não aceitou Jesus como seu Salvador. Só se convenceu. Pedro só foi se converter depois da descida do Espírito Santo, lá em Atos. Aqui diz que Pedro seguia Jesus de longe. Tem muita gente que gosta até da palavra de Deus, tudo, vai na igreja, mas não quer compromisso com Deus, não quer se envolver na obra. Fica seguindo Jesus de longe. E aqui fala que Pedro estava numa rodinha lá, entre os homens. Aqueles homens eram curiosos, eles estavam lá para ver o que ia acontecer com Jesus. Lá não era o lugar de Pedro, o lugar de Pedro era junto com os discípulos, todos orando por Jesus. Então a Bíblia diz para nós não nos sentarmos à roda dos escarnecedores. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Não vamos negar o nome de Jesus. Cada vez que nós pecamos, nós estamos negando a Jesus. E Jesus disse: aquele que me negar aqui na terra, eu também negarei ele lá no céu junto ao Pai. Então, que isso sirva de alerta para nós. Que Deus te abençoe.